Bom, segunda série, vamos lá, né? Mais um dia de aula online, mais um dia de persistência, né? Que não é fácil estudar online, não é fácil trabalhar online. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade no reino vegetal. Olha só, características de toda planta. Ou seja, toda planta tem que ter essas características aqui. Se não tiver, não vai pertencer ao reino vegetal. Que característica é essa? Eucariontes. Toda planta vai ter na sua célula, né, um núcleo envolvendo o DNA. Então, se não tem núcleo protegendo o DNA, se não tem uma membrana nuclear separando o DNA do resto da célula, eu não posso falar que aquela planta ali vai ser outra característica que não eucarionte. Então, toda planta é eucarionte, tá? Tem um núcleo protegendo o DNA. Pluricelulares, você nunca vai ver uma planta com uma única célula. Isso aqui é uma única célula, né? Mas é porque eu tô representando, eu tô explicando para vocês. As plantas não vai ter uma única célula, vai ter várias células ali formando um tecido. Outra coisa, são autótrofas. Não existe planta que não seja autótrofa. O que é autótrofa? Toda planta produz seu próprio alimento. Elas são independentes, ela não precisa de organismo nenhum para se alimentar. Ela consegue produzir seu próprio alimento, que no caso é a glicose, também conhecido como açúcar, por meio da luz solar, tá? E ela fabrica essa glicose, esse açúcar, por meio de uma organela chamada cloroplasto. Dentro do cloroplasto, eu tenho clorofila, que são pigmentos verdes. Então, olha só, a planta fabrica a glicose, né? O que ela utiliza para fabricar a glicose? Luz solar e oxigênio, juntamente com gás carbônico. Essa glicose vai ser produzida dentro do cloroplasto e depois vai ser transformada em energia dentro da mitocôndria, tá? Então, todo ser vivo produz energia, que é o que mantém ele vivo. Energia é o quê? A molécula química chamada ATP. E para produzir essa energia, a planta precisa de 2 ingredientes, 3 na verdade. Luz solar, gás carbônico, né? Para produzir essa glicose aí, certo? E água também. Então, olha só. Cloroplasto, que é as organelas que fazem a fotossíntese, essa organela aqui. Dentro do cloroplasto tem clorofila, que é o pigmento responsável por fazer a fotossíntese, que na verdade, o que é fotossíntese? Produção de glicose, produção de alimento da planta, tá? Parede celular, toda planta vai ter na sua célula uma capa extra protegendo a sua célula chamada parede celular. Essa parede celular é a base de celulose, principal ingrediente do papel, tá? Reserva energética de amido. Então, quando a planta produz açúcar em excesso, né, glicose em excesso, essa glicose vai ser armazenada dentro da célula, né? E esse armazenamento de glicose resulta em uma substância chamada amido. Todo alimento rico em amido é um alimento calórico. Exemplo: batata, mandioca, milho e etc, tá? Produção de esporos e gametas. Toda planta vai produzir esporo, que é como se fosse uma semente, um pozinho, né? E toda planta vai produzir gameta, seja ele masculino ou feminino. A produção de esporo e a produção de gameta resulta em uma nova planta. E essa produção de esporo e a produção de gametas, eu chamo de ciclo de vida com alternância de gerações. Mais pra frente eu vou explicar sobre isso. Então, essas aqui são as características que toda planta tem que ter, tá? Classificação da planta, a gente tem 3 domínios, arcaia, bactéria e eucária, conforme já foi falado em sala. A planta, ela é um eucarionte, ela tem núcleo envolvendo o DNA, logo ela é um eucária, ela pertence a esse grupo eucária aqui, tá? E dentro do domínio eucária eu tenho reinos, reino protista, são protozoários, reino fúngico, são os fungos, reino animal, que são os animais, reino vegetal, que são as plantas. Então, o reino das plantas é o reino vegetal, que está dentro do domínio eucária, certo? Aqui eu tenho uma linha mais curvadinha para cima. Essa linha evolutiva, né, que estabelece parentescos evolutivos entre os grupos de planta, entre os principais grupos de planta, eu vou chamar de cladograma, tá?
Quem que a gente tem aqui na base do cladograma? As algas. Eu posso falar que a alga é uma planta? Não, mas ela está na base. O que que isso significa? Que todas as outras plantas para cima, né? Todas as outras plantas para cima vieram das algas. Ou seja, ela é o ancestral, ela veio antes de todas as plantas que existem no planeta Terra. O primeiro grupo de planta a existir são as briófitas. As briófitas são as plantas mais simples que existem na natureza. Você consegue visualizar em ambientes úmidos, por exemplo. Lá na escola, embaixo dos containers, eu tenho essas briófitas lá, né? Aqueles tapetinho verde que dá em ambiente muito úmido, corredores que recebem muita chuva, aquele corredor de cimento que fica muito tempo úmido, começa a nascer briófita. Lá na escola tem embaixo dos containers a briófita, tá? São as plantas mais simples que existem na natureza, tá? Subindo mais um pouquinho mais evoluído, quem que a gente tem? As pteridófitas, que são as samambaias, né? Subindo mais um pouquinho na linha evolutiva, ou seja, surgiu depois, quem que a gente tem? Os pinheiros, também chamados de gimnospermas, e mais pra frente, as últimas a aparecer no planeta Terra e as mais complexas, chamadas de angiospermas, também conhecidas como frutíferas. As briófitas, o que elas têm? O que a briófita tem? O que a pteridófita tem? O que a gimnosperma tem? O que a angiosperma tem? Elas têm embrião. Embrião, resultado, né, da fusão da célula masculina com a célula feminina. A fecundação da célula masculina com a célula feminina, eu vou ter um embrião, um embriãozinho, tá? As briófitas têm. As algas não têm. As algas não têm embrião. As algas também não têm plantas com dois sexos, masculino e feminino, tá? A partir da briófita, então, a gente vai ter embrião, a gente vai ter gameta masculino, gameta feminino e sexo separado. A gente vai ter briófita fêmea e briófita macho, tá? Subindo mais um pouquinho aqui, as pteridófitas vai ter gametas e vai ter também vasos condutores, tá? Pteridófita tem vaso condutor, briófita não tem. Então, é uma característica que surgiu mais adiante. Gimnosperma tem vaso condutor, tem embrião e tem semente. Não vai ter semente, não vai ter semente, tá? Angiospermas tem semente, tem flores e frutos. Então, as angiospermas têm todas as características ditas anteriormente. Além disso, vai ter flores e frutos. Flores e frutos vai ter nas angiospermas e não vai ter nas gimnospermas, nem nas pteridófitas, nem nas briófitas. Então, qual que é a mais recente na linha do tempo? As angiospermas frutíferas. Elas são as mais recentes, as mais complexas. Quem são as mais antigas, as mais primitivas e as mais simples? As briófitas, certo? Aqui, as briófitas não vai ter vaso condutor. O que é vaso condutor? Como se fossem uns canos que tem dentro da planta, como se fossem umas veias que levam a água até a última folha e que leva a glicose produzida por meio da fotossíntese até a raiz. Então, são pequenos caninhos, vasos condutores, tá? A briófita não tem. Não tem. Aqui tá um exemplo de briófita, aquelas plantinhas pequenininhas que dá no caule da árvore quando chove muito, quando o ambiente é muito úmido. Ela pode dar no solo, na terra, ela pode dar no cimento, né? No chão, no cimento, igual lá nos containers. Briófita são terrestres, mas só vivem em ambiente úmido. Você não vai ver briófita em ambiente quente, pegando sol. Não tem, não existe. Ela só gosta de ambiente úmido e pouco iluminado. São de pequeno porte, médio mais ou menos desse tamaninho aqui, certo? Vive em ambiente pouco iluminado, possui planta masculina e feminina, a gente vai ter briófita masculina e briófita feminina. Não possui vasos condutores de seiva, que é o que diferencia das outras plantas, tá? Transporte de água feita por difusão, já que ela não tem vaso condutor, a água passa de célula para célula, célula para célula, célula para célula. Ela não vai ter veias, entre aspas, para levar essa água. A ausência de flores, ela não dá flor de jeito nenhum. E a reprodução é por esporos, é como se fosse um pozinho que eu vou explicar mais adiante. Aqui, como a briófita é constituída, como é a divisão dela, a estrutura dela.
Ela não tem raiz, ela tem rizóide. Não tem raiz porque não tem vaso condutor, então não posso falar que é uma raiz verdadeira, é um rizóide, tá? Sem vaso condutor. Função, fixação da planta no solo e absorção de águas e sais minerais. Cauloide não é um caule porque não tem vaso condutor. Filóide não é uma folha porque também não tem vaso condutor, né? Um haste e a cápsula, que é onde produz os esporos que vai cair no chão e vai dar origem a uma nova plantinha ali, uma nova briófita. Lembrando que essa parte de cima eu chamo de gametófito, a parte de baixo eu chamo de gametófito, que é onde vai produzir os gametas, vou explicar mais pra frente. E a parte de cima, esporófito, que é onde produz os esporos que caem no chão e dá origem a uma nova planta. Primeira parte, gametófito. Segunda parte, esporófito, certo? Vamos para as atividades, então.